Vamos começar com uma ideia. E se aquele relógio inteligente no pulso pudesse prever um risco sério de saúde anos antes de qualquer diagnóstico oficial? Pois é, uma nova pesquisa incrível sugere que isso pode não ser mais coisa de ficção científica. Para a gente ter uma dimensão da importância disso, vamos começar com este número aqui, 537 milhões. Esse é o número de adultos que vivem com diabetes no mundo hoje. E a grande maioria, algo entre 90% e 95%, tem diabetes tipo 2, que é justamente o tipo que essa nova tecnologia promete ajudar a prever. Essa é a pergunta que move toda essa análise. É uma mudança de perspectiva, sabe? Sair dos exames de sangue que reagem a um problema já existente para sinais de alerta proativos, que são coletados ali passivamente todos os dias. Mas calma lá, para entender como um relógio pode prever o diabetes, primeiro a gente precisa dar um passo para trás e falar sobre o que acontece antes do diagnóstico. Vamos dar uma olhada numa condição meio oculta que afeta milhões de pessoas, muitas vezes sem elas nem saberem. Pensa assim, ó, a insulina é tipo uma chave e a célula do corpo é a fechadura. Na resistência à insulina, essa fechadura começa a ficar meio enferrujada, sabe? Aí o pâncreas precisa trabalhar dobrado, fabricando mais e mais chaves para conseguir abrir a porta e deixar a glicose entrar. E aqui que mora o perigo. Alguns estudos sugerem que até 40% da população pode ter essa condição e muitas vezes nem desconfia. Ela vai agindo em silêncio por anos, preparando o terreno para o futuro diabetes tipo 2. Tá, mas se é tão comum, por que não diagnosticamos isso mais cedo? Bom, porque existe uma lacuna enorme. O teste que é considerado padrão ouro é super complexo, caro, inviável para o dia a dia. E os exames de rotina? Muitas vezes eles só vão pescar o problema quando ele já está bem mais avançado. Essa lacuna no diagnóstico é exatamente o ponto onde a tecnologia que muita gente já usa, os smartwatches, pode fazer toda a diferença. Vamos ver como as pistas que vêm do nosso pulso podem ajudar a preencher esse vazio. Aquele relógio não está só contando passos, ele está ali quietinho, monitorando o pulso, os padrões de sono, a variabilidade dos batimentos cardíacos, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E essa montanha de dados contém pistas valiosíssimas. Agora, este slide pode até parecer um pouco técnico, mas a ideia principal está bem aqui, neste gráfico de barras. O que os pesquisadores fizeram foi cruzar vários dados e o que eles descobriram é que os sinais vindos dos wearables, como a frequência cardíaca, por exemplo, mostraram uma ligação muito clara com o risco de resistência à insulina. E que sinais são esses? São coisas que já medimos normalmente. Uma frequência cardíaca em repouso um pouco mais alta, uma variabilidade menor entre os batimentos do coração e, claro, um número de passos diários mais baixo. Todos esses fatores mostraram uma conexão importante. Então, ok, temos dados brutos do relógio, mas como é que a gente transforma esses sinais numa previsão de verdade? É aqui que entra o grande pulo do gato. Treinar uma inteligência artificial para funcionar como uma espécie de detetive metabólico. Pensa só, não se trata de uma única medição, mas sim da interação complexa de milhares de pontos de dados ao longo do tempo. Um ser humano não consegue enxergar esses padrões, mas uma IA pode ser treinada exatamente para isso. E essa comparação ilustra a diferença de forma brilhante. O método antigo olhava para a média do dia. O método novo, que foi usado na pesquisa, analisa a sinfonia dos dados, os altos e baixos, minuto a minuto. A riqueza de detalhes é muito maior. Para fazer essa análise profunda, eles usaram um modelo de IA especializado. Pensa nele como uma IA que já estudou o equivalente a mais de 4.500 anos de dados de frequência cardíaca e movimento. Ela basicamente aprendeu a falar a língua do corpo humano, o que permite que ela detecte padrões super sutis que outros métodos deixariam passar. Bom, toda essa tecnologia parece muito promissora na teoria, né? Mas a grande pergunta é, e na prática, funciona mesmo? Vamos ver qual foi o veredito quando o modelo foi colocado à prova de verdade. Para garantir que o resultado não era só um acaso, os pesquisadores testaram o modelo num grupo de pessoas totalmente novo, que a IA nunca tinha visto antes. Esse é o verdadeiro teste de sucesso na ciência de dados. Ver se o modelo consegue generalizar o que aprendeu para dados desconhecidos. E aqui está o grande momento. Este gráfico mostra o nível de precisão do modelo. Começando só com dados básicos como idade e exames de sangue, a precisão é de 0,76. É decente, mas nada espetacular. Adicionando os dados simples do relógio, já sobe para 0,83. Mas, com a análise profunda da IA, minuto a minuto, a precisão dá um salto impressionante para 0,88. É uma melhora muito significativa.
Ou seja, o ponto crucial é este: os dados do nosso pulso não são só um bônus. Eles são o ingrediente principal que leva à previsão de um nível útil para um nível altamente confiável. Ok, a gente já viu a ciência, já viu os resultados, agora vamos avançar um pouco e imaginar como essa descoberta pode se transformar numa ferramenta real, algo que poderia estar num aplicativo de celular, funcionando como uma IA pessoal de saúde. Os pesquisadores imaginam um agente de resistência à insulina. Pensa nele como um assistente de saúde pessoal que usa todo o poder desse modelo preditivo para dar insights personalizados e práticos. E não se trata só de dar uma nota de risco. Como esse diagrama mostra, o agente pegaria os dados, rodaria o modelo de IA e, em seguida, usaria outro modelo de linguagem para traduzir esses resultados complexos numa explicação clara, que qualquer pessoa pudesse entender. Isto é um exemplo do tipo de feedback que uma pessoa poderia receber. É direto, baseado em dados e muito claro. Ele não explica só o que, mas também o porquê, conectando os pontos entre os dados do dia a dia e o risco para a saúde. E essa é a grande virada de chave. A gente não está mais esperando um diagnóstico para começar a agir. Estamos usando dados contínuos para intervir de forma proativa, potencialmente revertendo o curso de uma doença anos antes dela se instalar de vez. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final muito poderosa. O que acontece quando o nosso próprio corpo, através da tecnologia que a gente já usa, ganha a capacidade de nos dar um aviso não sobre o que está errado hoje, mas sobre o que pode dar errado lá no futuro? A resposta para isso pode simplesmente redefinir o que a gente entende por saúde.